ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Também vamos ler Tiago, capítulo de número 4, versículo 4 em diante. Tiago, capítulo 4, Tiago 4, verso 4 em diante. Diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham com que razão que as Escrituras diz, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Amém? Amém. Queridos, antes de orarmos, vemos que Deus, Ele colocou sobre nós uma responsabilidade, e a responsabilidade que acho nas nossas vidas é fazer com que as pessoas, ao olhar para nós, elas consigam enxergar Cristo e consigam ver em nós qualidades do reino de Deus. Porque Paulo nos exorta, nos ensina em Romanos capítulo de número 12, verso 2, que não podemos viver com o mesmo padrão que o mundo, porque Tiago vai dizer que se há esse relacionamento de igreja com o mundo, no sentido de ser igual, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então, viemos para a igreja para passar somente algum momento, porque se eu tiver a consciência de que através de mim o mundo seja transformado, eu preciso andar na contramão da qual as pessoas do mundo andam, porque se eu andar no mesmo sentido que elas, eu nada vou conseguir provocar de mudança, de transformação. E Paulo, ele nos exorta dizendo que para isso, para provocar as mudanças das pessoas, para que a gente possa então, através disso, experimentar de Deus algumas coisas que são boas, vontades do Senhor, que é perfeita, agradável, que é boa. Mas para isso eu preciso fazer o que diz o apóstolo Tiago. Eu preciso aborrecer o mundo, eu preciso andar na contramão do mundo, porque o Espírito que Deus colocou sobre nós, ele tem ciúmes. Ou seja, se eu quiser viver uma vida no Espírito, eu vou ter que andar na contramão do mundo, aborrecendo o mundo, agradando a Deus e continuar a ser a habitação
do Espírito de Deus. Amém? Amém, queridos? Então, vejam, nós não podemos viver na presença de Deus somente de momentos. Nós não podemos viver na presença de Deus somente de momentos. Momentos não vão mudar a nossa vida. Momentos não vão dizer nada na nossa trajetória. Temos que viver uma vida contínua em espírito, ou sendo guiado, transformado pelo Espírito de Deus. Eu sei que para isso eu vou ter que dizer não para muitas coisas. Eu vou ter que aborrecer muita gente. Eu vou ter que aborrecer o sistema deste mundo para que eu seja e continue sendo amigo de Deus. Amém? Se você é amigo de Deus, o Espírito que Ele disponibilizou vai habitar em você. Você será continuamente casa para a habitação dele. Do contrário, se você desenvolver uma amizade com o mundo, o diabo diz: o Espírito de Deus tem ciúmes, então ele não vai permanecer em você, porque você decidiu ter um relacionamento com o mundo da qual Deus aborrece. Se Deus aborrece o mundo, eu também preciso aborrecer o mundo. Em que sentido? De não fazer as coisas que o mundo faz. Temos que amar as pessoas que estão no mundo, mas não andarmos em concordância das práticas que elas praticam no mundo, porque senão eu vou aborrecer a Deus. Amém? Você não consegue agradar o mundo e agradar a Deus. Se você agradar o mundo, você vai desagradar a Deus. Mas há um convite do apóstolo Paulo nessa noite para nós: não se conforme, não ande, não se molde ao padrão deste mundo, mas saiba que há um Espírito que Deus disponibilizou para habitar em você, que Ele venha a cada dia permanecer como morada permanente na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Soberano Deus e maravilhoso Pai, Senhor, nós neste momento te convidamos, Espírito Santo, para estar aqui, para fazer parte desta reunião, para fazer parte deste momento de culto ao Senhor. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que venha habitar em nosso meio, mover em nosso meio. Pedimos ao Senhor que venha nos guardar nesse momento, debaixo do sangue de Cristo. Ó Senhor, que estejamos debaixo do Seu sangue. Ó Senhor, que estejamos debaixo, cobertos, ó Deus, pelo Teu sangue, e que nenhum mal consiga nos atingir neste lugar, porque debaixo do Seu sangue nós estamos em habitação segura. Debaixo do Teu sangue, Jesus, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Então eu clamo agora para que haja proteção através do sangue de Cristo, para que haja proteção através do sangue de Jesus Cristo, para que nada se perca nesta noite daquilo que Deus queira fazer em nosso meio, daquilo que Deus queira fazer em nossas vidas, para que nada se perca daquilo que Deus quer nos dar, porque estamos aqui, Senhor, estamos, ó Deus, aqui habitados debaixo do Seu sangue. Estamos aqui, Senhor, habitados, Pai querido, neste lugar, para Te glorificar, para Te exaltar. Te convidamos, Espírito Santo, faça parte conosco. Espírito de Deus, mova sobre as nossas vidas com a Sua graça, com a Sua bondade, com a Sua fidelidade, com o Seu amor. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos por Ti,
ao Senhor a direção, a condução. Pedimos ao Senhor nesta noite, Pai, que o Senhor possa fazer morada permanente na vida e no coração de cada pessoa que aqui está. Em o nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, seja conosco e receba o culto nesta noite. Receba o culto de cada um, Senhor. Receba o culto de cada filho seu. Receba o culto de cada filha sua. Receba o culto desta igreja nesta noite, Espírito Santo. Receba, Senhor, o culto, Deus querido, de cada um, Pai, porque viemos aqui nesta noite para te entregar o culto, Senhor, para te entregar, Deus querido, uma adoração, Senhor. Então receba em nome de Jesus, receba de cada um, Senhor, o culto, Pai, para a glória, louvor, honra do teu santo e bendito nome. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Dê o seu melhor para o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Bom estarmos aqui para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor Jesus. Nosso culto lá em casa começou às 5 horas da manhã. Às 5. Então, nós só vamos dar continuidade àquilo que já começou. Amém? Aí você pode dizer, mas nós estamos em poucas pessoas. Eu fiz uma contagem, eu achei até engraçado. Já não é mais a contagem que eu tinha feito. Já mudou agora. No domingo, no sábado, nós fomos para São Paulo. Qual foi ministrado? O apóstolo Carlos foi ministrar uma palavra. E no sábado, nós estávamos todos reunidos na casa da Larissa. E nós estávamos em 9 pessoas. 9, certinho. 9 pessoas. E a contagem que eu tinha feito até agora, 9 pessoas. E naquele ambiente no qual nós estávamos, naquela área pequena de um apartamento, você não tem noção do que Deus fez. Nós só estávamos reunidos ali e de repente o marido dela falou assim: nós vamos fazer um culto, nós vamos fazer um culto aqui. Irmãos, você não tem noção o que aconteceu com 9 pessoas naquele culto. Nós estávamos todos sentados e ali começamos a adorar ao Senhor, e a presença do Senhor foi tão grande naquele lugar que nós nem precisamos chegar no domingo na igreja, porque o que aconteceu no sábado não chegou perto do que aconteceu no domingo, porque Deus antecipou tudo que tinha para antecipar, e foi naquele dia, e foi em algumas horas, em alguns momentos. Talvez muitas das vezes a gente se entristece ou se preocupa. Eu te digo, não se preocupe, não se preocupe, né? Porque o nosso culto, como eu disse, começou às 5 da manhã. Ele em Ribeirão, a Débora no quarto dela e eu na sala. Cada um no seu canto, mas o nosso culto começou às 5 e Deus recebeu de tal forma. Então não se importe com quantidade, mas entenda que a qualidade com qual você veio adorá-lo, glória a Deus, é o mais importante, porque é aí que Ele faz acontecer. Às vezes nós esperamos tantas coisas, mas na realidade o que nós precisamos é dizer: seja bem-vindo Espírito Santo aqui neste lugar. Aleluia. E se envolva no meio de nós. Querido, você não precisa de mais ninguém. Aleluia. Você só precisa da graça dele. Amém? Oh, então agora é o Senhor de todo o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
celebração e a sua alegria perante a presença do Senhor, depois que tudo já se passou e tudo se fez novo. As lutas vêm, mas elas passam. O inferno muitas vezes ri de algumas aflições, mas tem um ditado que diz que quem ri por último ri melhor. Então que nós venhamos celebrar e que o mundo venha ver a celebração. O som da festa vai subir. Amém. E os céus se alegrará com a sua vitória. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Continue adorando o Senhor. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vida
tribo de Judá. Aleluia. Santo e agradecido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Continue adorando o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo e agradecido Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Aleluia, Jesus. sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode ser frustrado. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O importante é que o céu fala sobre ti, que as palavras ditas pelo homem não venham permanecer no seu coração, que haverá momentos que você vai passar por provações no altar, porque as provações elas não vão ser retiradas porque você está no altar, e muitas das vezes elas vêm para nos ferir no altar, e no mesmo altar
palavra, o Senhor nos cura, nos limpa, nos santifica e derrama a sua graça sobre nós. Amém? Glória a Deus. Santo é o teu nome. Existirão palavras que talvez vão ferir o seu coração, mas entenda que o Senhor é o bálsamo de Gileade, que purifica, santifica e transforma a minha e a sua vida.
Querido, essa semana eu estava conversando com o apóstolo Carlos, eu liguei para ele e falei assim: hoje eu não estou bem. E eu perguntei por quê, e a gente ficou conversando. Em meio a algumas frases do qual ele conversou comigo, eu desliguei o telefone. E aí eu continuei mexendo no celular e de repente eu vi uma postagem da pastora Thalita. E em meio às postagens, ela colocou uma postagem da filha dela, que a filha dela, Sara, falou assim: Helena, vamos comigo até o banheiro? E a Helena virou para Sara e falou assim: vai com Jesus. Aí ela disse assim: eu não quero ir com Jesus porque Jesus é transparente. Mesmo que eu não te veja, eu sinto a tua presença, eu adorarei, porque eu sei que comigo estás. Ele pode ser transparente, querido, mas a presença dele é real. Sempre será real. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós não vemos, mas nós cremos e sentimos e sabemos que ele já fez muito, muito e tem ainda muito para fazer na minha e na sua vida. Amém? Talvez você não veja, mas creia, porque o importante é você crer. Tomé, ele não viu e por isso não creu, né? Que você não seja como Tomé, mas que você venha crer, porque quando você crer, você vai ver o impossível, o improvável, o inexplicável acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus, santo, engrandecido ao Senhor. Vamos louvar o Senhor com essa última canção. Continue adorando o Senhor de todo o teu coração. Amém? Aleluia. A chuva nós não sabemos nem o momento, nem a hora, mas ela virá. Tudo acontecerá no tempo certo do Senhor. Assim como a roça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, tenho eu e Deus meu. Assim como a roça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, tem meu
dizer realmente, Deus é fiel e Ele faz acontecer. É neste momento que colocamos a nossa fé em ação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar esse momento. Nós vamos orar pelas ofertas. Você que vai ofertar na casa de Deus, gostaria que você preparasse a tua oferta aí, em nome de Jesus. Mais um momento de adoração. É uma adoração espontânea, é uma adoração da qual nós praticamos por obediência a Deus. Olha o que diz a Bíblia em Malaquias. Pode sentar só um minuto, gentilmente. Pode sentar só um minuto. Olha o que diz. Olha o que diz a Bíblia em Malaquias. Capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim: depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e foi escrito um livro, diga um livro, diga um livro, como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Deus está dizendo que existe um livro como memorial diante de Deus. Um livro está escrito acerca da honra que você dá ao Senhor. E como a mensagem que eu preguei no domingo, existe um livro de obras diante de Deus, da qual Deus vai consultar todas as vezes que o inimigo tiver um projeto contra a nossa vida. E se o Senhor, quando consultar, Ele vê que há obras, há um memorial, há honras que você entregou ao Senhor, estão lá, Deus não vai deixar o diabo prevalecer na tua vida. Mas para isso eu preciso de atos, eu preciso de ações, não só de palavras, mas eu preciso de ações. Então, o texto diz: conversavam entre si e o Senhor os ouvia com atenção. E foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome.
Quando você honra a Deus, não tem jeito de dar errado. Quando você pratica o princípio da honra, não tem como as portas ficarem fechadas. Quando você pratica o princípio da honra ao Senhor, meus irmãos, pode ter certeza, não há decreto que venha contra o projeto que Deus tem para te abençoar. Então, pratique isso, porque todas as práticas suas vão ser escritas, não vai ser esquecida jamais. E no momento certo, Deus vai consultar o livro, né, das obras, esse memorial, para ver se você, se nós estamos, né, enquadrados. Porque quando nós formos orar, escute isso, quando nós formos orar, Deus vai olhar para esse livro e vai ver quantas honras demos a Ele. Quantas vezes o medo nos deixou paralisado e a gente não fez isso. Então, se Deus olhar e se estiver em branco, a oração não vai ser atendida. Mas se Deus olhar e ver que foi escrito algo a seu favor, pode ter certeza que a sua petição o Senhor concederá. Amém? Então, por quê? Porque nós honramos a Deus de que forma? Honramos a Deus quando a gente vem à igreja? Nós honramos a Deus quando, neste momento. Por quê? Porque você tira de você. Porque é teu. Deus te deu graça, você conquistou através do seu suor, da sua labuta, do seu trabalho. Aí você pega e diz: não, vou reconhecer, vou honrar a Deus. Nesse momento a gente honra a Deus. Quando a gente está adorando, não é honra, é adoração. Adoração é diferente de honra. Amém? Quando alguém que você ama faz aniversário, o que você faz? Você honra dando um presente. Não é assim? Então, se amamos de fato a Deus, devemos honrar a Ele com as nossas ofertas e dízimos. Isso vai ser escrito diante de Deus. Amém? Amém. E tudo que for escrito, o diabo não tem mais acesso, não tem como mais ele apagar. Pode ter certeza, no momento certo, isso vai reverter em teu favor. Em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, consagramos para a glória e honra do teu nome. Para a glória e honra ao teu nome, Senhor. Escreve isso. A ação, a atitude de cada pessoa que vai entregar, seja a oferta, seja o dízimo, que isso seja escrito como honra no memorial diante de Ti, e que a Tua graça, a bondade, fidelidade e o amor do Senhor alcance a vida de cada pessoa que assim o fizer. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e declaramos, Pai, a honra ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Se você tiver, sai do seu lugar, traga a tua oferta aqui na frente. Quero convidar aqui a obreira Débora Evelyn, que vai ser mensageira do Senhor aos nossos corações nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com mais um louvor. O último louvor agora que nós cantamos diz: assim como a corça anseia por águas. E essa semana eu vi um vídeo de uma corça e uma mulher explicando, a corça gritando, ansiando pelas águas, e ela explicando. Ela diz: a corça ela só anseia por águas quando faz muito tempo a qual ela não se banha, e quando isso não acontece, ela naturalmente começa a exalar um cheiro muito forte, a qual
ela vira uma caça, ela vira fragilidade. E quando ela passa muito tempo longe das águas, ela começa a ansiar, porque ela sabe que o seu predador irá atrás dela. E assim também é conosco, porque o Senhor, como nós cantamos, a nossa semelhança, assim como Costa, quando passamos longe, quando passamos um tempo longe da presença do Senhor, nós começamos a ficar frágil e a exalar um cheiro de casa vazia. E Satanás, então, ele começa a nos rodear e trazer os seus demônios para que possa habitar em nossas vidas. Mas que nessa noite você venha buscar pela presença do Senhor, que você venha buscar pelas águas do Senhor, que você venha se lavar na presença do Senhor. Aleluia. Um grande avivamento nos espera, algo novo e diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração com fome e sede de ti. Um grande avivamento nos espera, algo novo e diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração com fome e sede de ti. Se levantou uma geração com fome e sede de ti. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, nos faz arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui agora, pois sabemos que tudo mudou. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos sua voz, dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Nessa noite você possa buscar pelo Senhor de todo o seu coração, porque eu posso sentir a presença do Espírito de Deus aqui neste lugar, porque o Espírito de Deus, ele não precisa de quantidade, mas ele precisa de um coração preparado e convicto. E eu espero que ele encontre neste lugar, porque grandes coisas o Espírito de Deus quer fazer sobre o nosso meio nessa noite. Então que você possa abrir a sua boca, que você possa buscar, porque se você buscar, você vai achar. Se você buscar, você vai receber. Acontecer aqui agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos sua voz, dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Nós temos, pois tu disseste: batei a porta e se abrirá. Nós temos, pois tu disseste: pedi,
Nós temos, pois tu dissestes, aquele que busca encontrará. Nós temos, pois tu dissestes, que se clamarmos tu se manifestará. Nós temos, pois tu dissestes, batei, batei, a porta se abrirá. Nós temos, pois tu dissestes, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Nós temos, pois tu dissestes, aquele que busca encontrará. Nós temos, pois tu disseste, que se nós clamarmos tu se manifestará. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja e acende os corações. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja e acende os corações. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Muitos aí fora dizem: essa geração é a pior geração de evangélicos, de jovens que já existiu. Mas se há um conflito agora, para que isso tenha se tornado uma palavra, uma realidade na boca de muitos, eu digo que em grandes conflitos o Senhor, Ele sempre cuidou do seu povo. Quando tudo parecia que não iria mais dar jeito, quando a guerra havia se instalado, o Senhor levantava profetas e abençoava a sua nação, o seu povo. Em tempo de grande conflito, o Senhor levantou a Samuel, o Senhor levantou a Daniel, a Ezequiel, e que se for necessário que nessa geração, aonde está havendo muitos conflitos, que o Senhor venha me levantar, para que eu seja a boca do Senhor. Por isso nessa noite, você como a igreja, eu como igreja, que o Senhor possa nos usar para abençoar as nações, para abençoar essa geração, que as crianças profetizem, que os velhos tenham visões, que a nação do Brasil venha ser salva, que a nação do Brasil venha ser mudada, venha ser transformada pela graça do Senhor, através da minha vida, através da sua vida. Oh, buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que você possa buscar a presença do Senhor de todo o seu coração nessa noite. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela juntamente comigo em 2 Samuel 9. Aleluia. 2 Samuel 9.
Ainda sabe o meu nome. Certo dia Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonas? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba. E trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade de Deus para com ele. Um filho de Jonas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Aonde está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lo-debar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefimosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. E Davi disse: saudações, Mefimosete. Mefimosete respondeu: aqui está o seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por conta de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefimosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, seu servo de Saul, e disse: dai ao neto do seu senhor tudo que pertence a Saul e sua família. Você, seus filhos e os servos cultivarão a terra para que, a fim de produzir alimentos para a casa do seu senhor, Mefimosete. O neto do seu senhor comerá sempre da minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o meu senhor o rei mandou. Naquele momento em diante, Mefimosete passou a comer à mesa do rei, como se fosse um dos seus filhos. Mefimosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefimosete. E Mefimosete era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre da mesa do rei. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós estamos na tua casa, na tua presença, te adorando e te cultuando. E neste momento, Senhor, eu peço que teu Espírito Santo, ó Espírito Santo, tu que és soberano sobre nós necessitamos e precisamos de ti desesperadamente. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e que o Senhor venha me usar como boca de Deus, como instrumento nas tuas mãos, e que a tua palavra venha ser como flecha aos corações daqueles que te ouvem nessa noite. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa foi uma palavra meio até que surpreendente. Quando Deus colocou ela no meu coração, nós estávamos voltando de São Paulo no domingo e eles estavam discutindo a escala, quem ia pregar. E ela me disse: você vai pregar na sexta-feira. Eu falei: tá bom. E eu já, dentro do carro, eu já comecei a pensar: qual vai ser qual a palavra? Eu não tinha nada. Eu tinha uma palavra. Aí isso ficou martelando em mim. Eu dei uma palavra no domingo lá na igreja falando sobre qual mesa você tem comido, se da mesa da Babilônia ou você tem se separado, somente com legumes. E eu falei: acho que vou pregar isso, vou estudar, vou me aprofundar mais um pouco. Aí Deus falando comigo: não, eu te dei uma palavra, não, sabe? Você tem uma palavra. E Deus colocou isso sobre mim. Eu quero que você repita isso nessa noite. Sobre a minha vida há uma palavra. Sobre a minha vida há uma palavra. E Deus falou assim comigo:
Deus em todo momento, em todo instante. E para que nós possamos chegar até a história como nós lemos, eu quero voltar um pouco lá atrás, bem lá atrás. Em 1 Samuel vai contar a história de uma mulher se chamada Ana, a qual era estéril e não poderia ter filhos. E Ana orando a Deus e pedindo um filho porque ela necessitava, porque ela era humilhada pela sua situação. Deus precisava de um juiz, de um profeta, de um sacerdote, e Ana precisava de um filho. E assim então Deus fez acontecer em um tempo determinado por ele. Ana subia todos os anos com Eucana para adorar o Senhor. Mesmo em sua frustração, Ana não deixou de subir ao monte para adorar o Senhor, mesmo até sem palavras, porque quando o sacerdote vai encontrar ela na porta do templo, ele vai dizer: mulher, por que está aqui embriagada? Por que bebeu e veio aqui adorar o Senhor? Que falta de respeito. E ela disse: meu Senhor, eu não estou embriagada. Meu Senhor, eu estou até embriagada, mas embriagada da minha alma. Minha alma clama. A minha alma clama, a minha alma necessita. Eu já não tenho mais palavras para dizer o meu sofrimento. Eu preciso de uma resposta. Então ali o sacerdote vai dizer: vai em paz, porque Deus ouviu a sua súplica. E assim, num tempo determinado, Ana deu a luz a Samuel e o entregou à casa do Senhor, porque Deus precisava de um juiz, de um sacerdote, de um profeta, e Ana precisava de um filho. E assim então Deus fez, cumprindo a sua palavra e tirando a necessidade do povo. Então se levantou Samuel, homem justo, profeta, íntegro, temente à palavra do Senhor. E Samuel foi um grande homem, um grande profeta, muito respeitado, um juiz muito respeitado no meio do seu povo. Mas a palavra vai se dizer lá, já no segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, seu capítulo 1, que o povo, Samuel já tinha chegado à sua velhice, e o povo não queria os filhos de Samuel como seus profetas, seus juízes e seus sacerdotes, porque eles não concordavam com a postura a qual os filhos de Samuel tinham para o templo, porque diziam que eles se vendiam por dinheiro, e o povo não queria, então, os descendentes de Samuel governando. Então o povo vai até Samuel e o pede um rei. Samuel, nós queremos um rei. Assim como as outras nações têm, nós queremos também. Israel também quer estabelecer um rei. Então Samuel vai consultar o Senhor, dizendo: teu povo pede um rei. E Deus vai responder a Samuel dizendo: mais uma vez Israel me rejeita. Eu que os livrei do Egito, eu sou o rei deles e eles me rejeitam como rei. Então assim o farei. Volta ao povo e diz então que eu levantarei um rei sobre eles. Então Samuel volta, mas Samuel volta dizendo que Deus levantaria um rei, mas também advertindo-os as consequências que o rei trariam para eles. E eles não se importaram com a advertência. Isso a palavra do Senhor vai dizer. Então o povo, ouvindo isso, não se importou com a advertência de Deus e continuou exigindo: Samuel nos deu um rei. E assim o fez. Então Samuel orou e o Senhor então já escolheu um homem para ser rei de Israel. Um tempo depois, um homem chamado Quis perdeu a sua jumenta. Ela escapou de sua casa. Poderia ser obra do acaso? Não, mas era obra de Deus para levantar o seu filho. Então Quis manda o seu filho e o seu servo atrás da jumenta. E eles saem procurando por todo canto e não acham. Então o seu servo vai virar para Saul e vai dizer assim: olha, lá na cidade aqui mais para frente tem um homem que é um vidente. Naquela época os profetas já eram chamados de vidente. Então ele vai dizer: mais para frente tem uma cidade aqui pertinho e tem um vidente lá, e se nós formos lá, ele vai nos dizer aonde está a jumenta do seu pai, então nós vamos voltar. Saul então retruca: mas se nós demorarmos muito, meu pai já não
se preocupará mais com a jumenta, mas sim comigo. E mais, eu não tenho dinheiro, nós não temos mais dinheiro, não temos vestes, não temos pão, não temos comida para oferecer a este vidente, para que ele assim o faça e nos diga onde está a jumenta. E o servo responde a Saul dizendo assim: não se preocupa, eu tenho aqui algumas moedas de prata, nós vamos até ele, nós vamos rápido e depois nós voltamos ou mandamos alguém para avisar o seu pai aonde estamos. E seguindo em frente. E havia uma palavra sobre Samuel, aonde Deus o tinha instruído: eu farei entrar sobre a cidade um homem de boa estatura, de boa aparência, e ele a quem você ungirá rei. E assim aconteceu. Quando chegaram à cidade, subiram. Quem está descendo é Samuel, porque estava indo até o monte para fazer o sacrifício, que era a época de sacrifício. Ele e mais alguns sacerdotes estavam subindo para sacrificar. Então ele vai de encontro e diz: venha comigo, porque há uma palavra sobre a sua vida, e o Senhor te ungirá rei. E Saul não entendeu. Eu só vim atrás da minha jumenta. Como assim? Eu, rei? Eu só vim atrás de uma palavra para ver se você poderia dizer onde estava a minha jumenta. Então Saul vai falar assim: e agora, o que eu faço? Eu preciso voltar para o meu pai, senão ele vai ficar preocupado comigo. Então Samuel diz: manda o teu servo falar com o teu pai aonde tu estás, sobe comigo, você participará do sacrifício, comerá comigo e com as pessoas que estão ali, e quando terminar de comer, o sacrifício terminar, eu te digo onde está a jumenta. E assim aconteceu. Eles desceram, subiram, sacrificaram. Samuel separou a melhor parte do sacrifício para Saul, mandou separar a melhor parte para que ele pudesse comer, porque ali já começava um plano de Deus para a vida de Saul. E quando acabou, então eles desceram, e Samuel deu as seguintes instruções a Saul, dizendo assim: olha, quando você descer e for até a cidade, você encontrará ali 2 homens, e ali estará a sua jumenta. Mas faz assim: você vai continuar o seu caminho, e ao decorrer do seu caminho você vai encontrar com 3 sacerdotes que estão descendo do culto, e eles estarão tocando seus instrumentos e profetizando. Você parará e ficará com eles, porque assim você também vai começar a profetizar junto com eles. E você vai, e depois você volta. Eu estou encurtando a história, tá, irmãos? Porque eu não quero me aprofundar nessa parte. Mas então você vai, depois você volta, e depois de um determinado tempo eu te ungirei rei. E assim aconteceu, como a palavra de Samuel, que Deus tinha revelado. Saul foi, encontrou com os homens e começou a profetizar, e ali a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apossou dele. E logo depois então Samuel ungiu a Davi. E nós sabemos que quando nós somos ungidos, quando a bênção é derramada, palavras são liberadas no mundo espiritual. Quando a bênção vem sobre o homem, palavras de prosperidade, de saúde, sobre mim e a minha casa é liberada. E o tempo vai se passando. Saul, ele era um homem guerreiro. A palavra vai dizer que ninguém chegava à estatura de Saul, que os mais altos chegavam ao seu lombo ou aos seus ombros, que ele era um homem formoso. E Saul começou a reinar. Mas Saul deixou com que Satanás, por conta talvez da sua boa aparência, talvez porque ele matou milhares, talvez por conta de que ele era o primeiro rei, a qual tinha sido estipulado por Deus, Saul deixou com que a ganância e com que Satanás entrasse em seu coração. Então, em determinado tempo, onde era necessário sacrificar a Deus para receber uma resposta, aonde só Samuel poderia fazer esse sacrifício, Saul não quis esperar. Não, eu não vou esperar. Eu preciso fazer agora porque eu preciso de uma resposta. Então Saul pegou as oferendas e foi ele mesmo que sacrificou. Logo depois, então, chega Samuel dizendo e perguntando:
O que você fez? Por que você fez isso? Você sabe da lei que só ninguém pode fazer, que você não pode fazer isso. Por conta disso, Deus já te desistiu. Fugiu a palavra. Destitui. Isso aí, não consegui pronunciar. E outro foi escolhido em seu lugar, outro foi aprovado no coração de Deus. Dali em diante, o Espírito, a qual se apoderou do Espírito de Deus, a qual tinha se apoderado dele, o deixou. Dali em diante, Saul só, como nós dizemos, cavou sua própria cova, sua própria falência, e perdeu o seu trono. E outra pessoa foi levantada. Davi, menor de sua casa, foi levantado como rei quando estava lá apacentando as suas ovelhas com apenas 15 anos, menino franzino, pequenininho, em compensação a Saul, que era de boa aparência, que era forte. Davi era totalmente ao contrário, e ninguém que olhava para Davi dizia: será um rei. Mas Deus achou graça em seu coração, e Davi foi ungido como rei, mas não exerceu assim que foi ungido, diferente de Saul. Teve que esperar o seu tempo para se tornar rei. E o tempo vai passando, e Saul começa a perseguir a Davi, pois sabia que ele iria o tirar do trono, só não sabia como. E Saul começa a perseguir a Davi, até que chega o dia da morte de Saul, porque Saul já estava perturbado dentro de si, porque a palavra vai nos dizer que para Saul ter paz, muitas das vezes Davi tinha que tocar para que os espíritos fossem embora, para que ele tivesse paz. Mas nem isso já estava mais acontecendo, de tão possesso a qual Saul ficou. E a palavra vai dizer que em uma dos confrontos com os filisteus então mataram os filhos de Saul. E vendo aquilo, Saul não aguentou, pegou a sua espada, depois de ser atingido por uma flecha, e se lançou em sua própria espada, e ali ele morreu. Mas a palavra do Senhor e a unção sobre os filhos, ela não foi apagada, porque nós cantamos e dizemos que a tua palavra é vida abundante, tua palavra nunca passará, céus e terra passarão, mas tua palavra permanecerá. E as promessas do Senhor, elas não são revogadas na vida de ninguém. Quando o Senhor fala, a palavra dele continua viva, a palavra dele continua correndo sobre aqueles que da sua linhagem. A única coisa que paralisa a palavra do Senhor é quando eu mesmo paraliso. Não, eu não quero receber isso, então eu vou me afastar dos planos do Senhor. Quando eu desvio dos caminhos do Senhor, então eu paraliso a palavra do Senhor. Fora isso, a palavra do Senhor, ela continua. Havia uma palavra sobre a vida de Mefibosete, mas ele foi esquecido em Lodebar, porque quando a notícia chegou no palácio, a qual seu pai havia morrido e seu avô havia se matado, a sua ama, que era sua babá, pega-o e leva para Lodebar. Mas antes disso acontecer, no meio do caminho, a ama desesperada deixa o menino cair e faz com que ele fique aleijado das duas pernas. E a Bíblia não vai dizer quanto tempo Mefibosete passou em Lodebar, mas ele passou, eu tenho certeza que foram muitos dias, muitos anos, muitos meses, porque a Bíblia vai relatar quando Davi pede informações se havia mais algum parente. A Bíblia vai relatar que Mefibosete já havia um filho, já tinha um filho jovem. A minha versão, não sei se, eu acho que não são muitas as versões, mas a versão da minha Bíblia diz que Mefibosete já tinha um filho jovem ali entre seus 16 a 20 anos de idade. Mefibosete passou a sua vida inteira numa terra de esquecimento, de tristeza e dor.
Se você for pesquisar, é uma terra seca, aonde não há plantação, aonde não há vida, como uma canção que nós cantamos, Lodebar, terra de tristeza e dor. Uma terra aonde ele amargamente viveu, foi destituído, agora eu consegui falar, destituído da sua casa, do palácio, porque nasceu com riquezas, nasceu com olhares para ele, porque ele era da família real, e ele seria o sucessor de seu pai, talvez, mas foi tirado de dentro da sua casa, e ainda o deixaram aleijado, e levaram ele para uma terra distante a qual ele não pertencia, e ali o abandonaram, aleijado, sem pai, sem mãe, sem ninguém, em uma terra que não era fértil. A palavra de Deus acabou? E a bênção do Senhor sobre a vida do meu avô foi esquecida? Ninguém mais se lembrava. Apenas Ziba se lembrou quando foi questionada. Ainda há alguém da família de Saul? Com certeza Ziba já tinha esquecido, porque tinha seus filhos, tinha a sua casa, tinha seus servos. Não era qualquer pessoa, porque uma pessoa, para ter servos, ela já tinha um padrão de vida muito melhor do que outros. Para que eu vou me preocupar com os descendentes de Saul se eu estou bem? Não preciso me lembrar, não preciso questionar o rei. Mas Davi, pelo seu amor ao seu amigo Jonatas, lembrou: eu preciso fazer. Se ainda há alguém, eu preciso fazer. Irmãos, não era Davi lembrando da sua vontade, era Deus dizendo: há uma palavra sobre a vida deste homem, e ela não morreu quando seu pai ou seu avô morreu. A palavra do Senhor continua sobre a vida dele. A herança ainda é dele, porque Davi não tirou das suas terras para dar a Mefibosete. Davi restituiu as terras que era de direito do seu avô e de seu pai. Havia uma palavra sobre a vida deste homem. E quando há uma palavra sobre a sua vida, não importa a terra onde te jogaram, não importa se arrancaram seus pés, suas mãos, seu olho, não importa o que fizeram com você, se há uma palavra sobre a sua vida, Deus vai fazer cumprir, independente do tempo. Glória a Deus. Isso começou a queimar no meu coração. Há uma palavra sobre a minha vida. Há uma palavra sobre a minha vida. Abrindo um parênteses agora, nós somos, como a minha mãe disse, nós somos para São Paulo no final de semana. E para ir, irmãos, foi uma guerra assim. Pensa, para sair daqui, o diabo fez um negócio assim que nós não estávamos se entendendo até agora. Nós viemos para o culto foi uma bênção na sexta-feira. Nós saímos, fomos para a casa da minha avó, jantamos, e porque meus tios do Mato Grosso estavam aqui, fomos para casa, terminar de arrumar as coisas e dormir. A porta do carro estava abrindo normalmente, travando, destravando. Fomos dormir, deitamos, levantamos. A minha mãe ficou na sala agora. Ela fala que eu que não durmo, mas dessa vez eu dormi e ela ficou na sala acordada até a hora de ir. Aí eu levantei 3 horas da manhã, fui tomar banho, terminar de pegar minhas coisas que eu ia levar, né, na parte de dentro do carro, e colocamos tudo, estamos saindo. Fomos a minha mãe, eu entrei, minha mãe foi abrir a porta dela não destravava, porque ela estava com um probleminha mesmo de você puxar e ela destravava. E a gente fazendo aquilo, ficamos meia hora lá, puxando o negócio não destravava. Puxava por dentro, não abria. Puxava por fora, não abria. E meu avô esperando lá em cima, porque ele ia com a gente. E nós... Aí eu falei, vamos. E ela montou na parte de trás, junto comigo, porque ela já ia comigo na parte de trás. Chegamos lá, madrugada, 4 horas da manhã, já, 4h15 quase. E falou assim, ó, meu pai falou assim, Zé Carlos, não tá
está abrindo a porta, como que vai fazer? Não está abrindo? Não está. Mas estava normal, não estava normal. A gente foi embora daqui, fechou a porta, trancou, normal. Mas agora para abrir, para vir, não está abrindo. Aí acendemos madrugada, não dá para enxergar nada. E ele já, né, de idade avançada, sem óculos, lá com o flash lutando, puxando, né, o pino não vai. Aí entramos na oficina, assim, aí meu avô começou a falar assim: Satanás, você está impedindo essa viagem. Você está tentando parar, alguma coisa vai acontecer, mas você não vai parar não. Eu vou viajar. Aí eu falei: eita, agora já comecei a orar, e eu falei: Senhor, o diabo não vai parar a minha viagem, eu não vou ficar aqui. E a hora passando e abrindo essa porta, e mexe, pega a ferramenta daqui, clareia dali, e vai e não abre. Aí vai e não abre. Aí ele disse: não, essa porta está com trava elétrica. Aí não dava. Essa porta está com trava elétrica. Não, mas não tem controle para destravar. Não tem, não veio, não sabe. Aí ele viu o cabo realmente que estava com uma trava elétrica, cortou o cabo, ainda não destravou. Mas tinha que ter destravado, que você quer abrir um pouquinho e já não ia. E você quer saber? Vamos tirar o papelão da porta, que é a parte exterior. Arrancou o papelão da porta e puxava daqui, a mão tudo suja, ele já se cortando, arranhando tudo. A porta abriu. Teve que tirar tudo da porta, mas ela abriu. Satanás perdeu. Fomos, chegamos tarde. Alguns planos a qual nós tínhamos feito, nós não conseguimos, né, realizar. A gente disse: vamos passar em tal lugar. Não dava tempo, ia ficar muito tarde. Deixamos ele na casa da tia dele e fomos em direção a São Caetano, que era a casa do pastor Marcelo, onde nós íamos ficar. Chegamos lá, um banquinho, irmão. Eu nunca fui num churrasco que nem aquele. Eu comi. A gente chegou lá, já era umas 3 horas, das 3 horas às 5 horas da tarde, não, já era umas 6, 7 horas da tarde, churrasco sem parar. E ele vinha: não, come essa aqui, misericórdia. Aí no final de tudo, depois do culto, o irmão me pede 5, 6 pizzas. Misericórdia. Mas eu comi. E ali nós estamos em um ambiente familiar, nós revemos pessoas a qual nós não víamos, que eu nem lembrava, porque eu era criança há muito tempo, e foi um ambiente tão bom. E ali nós começamos, o Rafa pegou o violão, começamos a cantar, começamos a brincadeira, mas adorando. Não, vamos cantar essa, vamos cantar aquela, e começamos a adorar, e virou um culto familiar. E o pastor Marcelo então falou assim: vamos ouvir uma palavra agora. E ele começou a ministrar a mesma palavra a qual meu pai havia ministrado alguns cultos atrás. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu estou do outro lado do estado, né, lá na capital, e ninguém que estava aqui ouviu a palavra que está lá, então ela é para mim, de novo. A primeira vez foi para mim. E a segunda vez Deus reforçando. Você não entendeu? Mas agora você vai entender, porque você está entendendo as pessoas. E ele começou a ministrar, e na ministração dele eu já comecei a chorar. E eu dizia assim: Deus, o Senhor não dizer, eis que te digo, eu não me importo, porque só a sua palavra já me valeu. Só o texto já me alimentou, já respondeu muitas coisas. E na sexta-feira o culto foi uma bênção aqui. Mas eu dizia assim no meu coração: Senhor, eu não sou digna de nada. E eu só conseguia cantar um pedaço de uma música. Eu só tinha os meus pecados para me oferecer. Eu só conseguia cantar esse pedaço: Senhor, eu só tenho os meus pecados para te oferecer. O que o Senhor fará? E eu não conseguia sair desse pedaço. Senhor, eu só tenho os meus pecados para te oferecer. Mas olha o meu coração. Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas eu tenho o meu coração. Olha o meu coração, Senhor. E ele falou com a Dani, ele falou algumas palavras para o meu pai quando chegou na minha vez. Ele disse assim: você disse ao Senhor: Senhor, será que eu vou ficar para trás? Eu tinha dito alguns dias atrás, eu não estava orando, estava questionando a Deus: Deus, será que eu vou ficar para trás? E ele continuou dizendo assim:
seu coração. E ele achou verdade. Dali em diante, eu falei, Senhor, ninguém sabia, porque eu não contei para ninguém, eu não contei para isso que eu orei aqui, ninguém escutou. E eu esperava uma resposta. Na sexta-feira eu falava, Deus, a palavra foi poderosa, ela falou comigo, mas eu preciso de um pouco mais. Usa alguém para falar comigo. Ou fala com o Senhor comigo mesmo dentro de mim. Mas Deus me tirou da minha cidade. Satanás tentou. Eu coloquei um texto, um pequenininho texto hoje no grupo. Todas as vezes que Deus tem algo para te entregar, todas as vezes que algo de Deus está se aproximando na sua vida, Satanás vai dificultar mais a sua vida. Ele vai te trazer irritabilidade, ele vai te trazer situações e vai te trazer atalhos para que você possa se desviar. Nós poderíamos dizer, a porta não está abrindo, nós não vamos deixar isso quieto, porque aquilo já tinha roubado a nossa paz. Nossa, o tempo está passando, já está amanhecendo e nós não saímos daqui ainda. Aquilo poderia ter nos paralisado e talvez eu não teria escutado. Claro que Deus poderia ter usado outras formas para falar comigo aquilo, mas aquele momento, aquela situação era necessária. E Deus disse para nós, se prepara, alargue as suas tendas e fique as suas estacas, porque eu vou trazer, eu vou fazer. Nós precisamos ouvir aquilo, porque o Senhor liberou uma palavra sobre as nossas vidas, e Ele profetizou mais sobre a minha vida. E eu não vou dizer isso agora, porque eu quero contar como testemunho, né? Quando acontecer, só Deus sabe quando vai, mas eu quero trazer como testemunho essa palavra. E Deus, eu passei a semana inteira acordando todos os dias assim, eu não tenho nada, mas eu tenho uma palavra. Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não sei como vai acontecer. Senhor, todos os dias eu estava acordando triste, mas hoje, Satanás, eu tenho uma palavra. E só por ter uma palavra, esse dia vai ser muito feliz. Segunda-feira eu fiz isso, na terça-feira eu acordei. Eu continuo não tendo aquilo, a promessa que eu recebi. Ela ainda não se materializou, mas eu tenho uma palavra e hoje eu vou viver por ela novamente. Na quarta-feira a mesma coisa. Eu sorria, lembrando que o Senhor tinha achado verdade em meu coração. E eu dizia, eu ainda não tenho. A resposta ainda não aconteceu. Mas eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Aleluia, Jesus. Mefibosete talvez todos os dias olhava para o Senhor. E eu imagino uma canção que ele poderia ter cantado. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, e o meu milagre está em tuas mãos. Olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Talvez seja essa a canção que o Mefibosete estava cantando. Senhor, eu sei que eu venho de um lugar onde havia riqueza, onde havia água, onde havia comida em abundância, mas me trouxeram aqui, aonde a terra é seca, não há esperança. Mas eu ainda creio que talvez alguém se lembre de mim, porque há uma palavra sobre a minha vida. Havia uma palavra sobre a vida de Davi, por isso que ele ousou descer o ribeiro e a pegar 5 pedras para matar aquele gigante. Ele disse, há uma unção sobre mim, há um Deus sobre mim, por isso que eu vou diante dele. Havia uma palavra sobre Maria, quando ela carregava Jesus em seu coração, talvez ela sentia medo. Eu sou uma virgem, vão me matar, o que vão dizer de mim? Vão me aprender.
viva. Há uma palavra sobre a sua vida. Comece a desfrutar disso. Havia uma palavra sobre a vida de Abraão. Deus disse: eu farei pai de grande nação. Mas Abraão então decidiu: já que não aconteceu com Sara, vou me deitar com Agar. E veio Ismael. Mas aquela não era a palavra. Deus disse que ele iria fazer. Eu farei pai de grande nação com a sua esposa, com Sara, não com Agar. Deus não disse assim: se deite com Agar, porque com o filho da sua serva, a serva da sua esposa, então ali eu farei pai de grande nação. Deus não disse isso. Mas o desespero que o tempo da espera traz nos faz ter Ismael. E quando chega a hora de Deus entregar Isaac, quando Deus volta para dizer e dá o tempo determinado a Abraão, Ismael já está lá e ele diz assim: Senhor. E o Senhor começa: eu farei pai de grande nação e abençoarei Isaac. E quando Deus começa a profetizar sobre a vida de Isaac e dizer tudo aquilo que ele faria, as grandezas que ele faria com Isaac, Abraão olha para Deus e fala assim: Senhor, faça com Ismael. Tipo assim, né? Tipo assim, para quê? Eu não tenho mais força, não tenho mais vitalidade, nem idade para ter um Isaac. Aqui eu já tenho. Faça com Ismael. Para de querer dar a Ismael aquilo que é de Isaac. Ismael é o seu erro. Deus não precisa se comprometer com o seu erro. Deus não quer abençoar o seu erro porque você fez antes, porque não soube esperar. Havia uma palavra e era sobre Isaac, não sobre Ismael. Deus queria fazer com Isaac, não com Ismael. E Abraão, faz aqui, ó, já tem um pronto. Senhor, já fiz aqui, ó, eu fiz. O Senhor demorou muito, eu fui lá mesmo e procurei um emprego aí qualquer. Ah, mas me tirou da tua presença? Eu não estou podendo ir no culto de sexta e de vez em quando também não consigo de domingo, mas eu fiz, tá suprindo. Sim, que o Senhor me abençoe e eu possa subir de cargo. Faz aqui onde eu estou. Não, Senhor, eu já abri aqui o que eu precisava, fiz aqui. Eu entrei aqui no relacionamento ao qual parecia viável. Ele não vai na igreja sempre não, mas é abençoado. Não me bate, não me trai. Tá lá, não vai na igreja, mas faz aqui. Deus não quer fazer aqui. Deus não quer fazer o teu erro só porque você não teve paciência de esperar. Deus quer fazer cumprir em Isaac. Deus quer fazer cumprir em Isaac. Deus quer fazer cumprir em Isaac, não em Ismael. Há uma palavra sobre a sua vida, e quando ela se realizar, grandes coisas acontecerão. Eu fui pesquisar, eu comecei, na hora que eu vi o significado, eu comecei a rir. Oh meu Deus, o Senhor está de brincadeira. A palavra Lo-debar, ou Lo-devar, ela tem um significado. Lo é sem ou não. E devar, ou debar, é sem pasto, sem alimento e sem palavra. Na hora que eu vi essa definição, eu falei, é isso mesmo que o Senhor quer falar. Sem palavra, sem alimento e sem pastos. Quando o Mefibosete foi trazido ao rei, foi restituído a ele a bênção que havia sobre a sua geração, a palavra voltou a fluir. Foi restituído a ele aos pastos, os campos que eram da sua família. Devolveu os pastos a qual ele não tinha onde ele morava. E disse mais Davi: tu comerás na minha mesa todos os dias. Foi devolvido a ele o alimento.
Alguém que era sem pasto, sem alimento e sem palavra, em um só dia foi restituído aquilo que ele perdeu a vida inteira. A palavra voltou, o alimento não se cessou, e aquilo que era de direito, os pastos que eram secos, agora são verdes e verdejantes sobre a vida dele. Há uma palavra sobre a sua vida. E eu quero terminar falando sobre uma coisa que eu anotei, eu escutei e anotei. Eu achei muito interessante. A passagem das 5 virgens prudentes e as imprudentes. As loucas são loucas porque, diferente das prudentes, elas não consideraram o fator tempo. Estavam todas sobre o mesmo ambiente, todas tinham a mesma palavra, mas não alcançaram o mesmo destino. Por quê? Porque 5 não tomaram decisões no tempo certo. Davi tinha uma palavra, foi abençoado, mas quando tomou uma decisão que estava fora da palavra, teve que sacrificar. Haviam 10. As 10 estavam sobre a mesma palavra. O noivo virá, se prepare. As 10 dormiram, mas 5 haviam se preparado. Podemos até dormir, mas guardaremos o azeite. As outras 5 foram loucas e imprudentes. Dormiram, mas não se prepararam. Não tinham azeite. E quando o noivo chegou, 5 entraram e as outras 5 ficaram para fora. Tinha tempo para se preparar, porque as outras 5 conseguiram guardar azeite e dormir, mas as outras não. E Davi, quando estava fora do tempo determinado, porque era para estar na batalha, e estava em casa, olhou pela janela, pecou, cometeu 2 pecados, adultério e homicídio. Perdeu o filho. Teve que sacrificar. Há uma palavra. Busque direção sobre essa palavra. Não seja como Davi, ou como as loucas, que se desviaram, não calcularam. Se eu preciso fazer, se eu preciso guardar, guardarei agora. Senhor, se há uma palavra que eu irei para as nações, então eu vou ler a Bíblia agora. Senhor, se há uma palavra que algo vai acontecer sobre o meu ministério, sobre a minha casa, sobre a minha família, então eu me prepararei agora, porque depois possa ser que venha o descanso, mas quando chegar a hora, eu estarei pronta. Pode me chamar, pode passar por mim, Senhor, que eu irei. Guarde essa palavra. Há uma palavra sobre a sua vida. Há uma promessa sobre essa igreja. Há uma palavra sobre a igreja, como você frequenta a igreja que você está aqui. Há uma palavra que grandes coisas o Senhor fará. Então se prepare. Se prepare. Busque por essa palavra. Há uma palavra sobre você. Talvez você possa pensar: estamos esquecidos em Lodebar. Temos passado dias sem alimento, sem terra fértil. Mas o Senhor se lembrará e mandará buscar. E a palavra do Senhor começará a fluir novamente. E o alimento na mesa não cessará. E a palavra será devolvida. Glória a Deus. Que você fique com essa palavra no seu coração. Há uma promessa sobre você. Busque um direcionamento sobre essa palavra, e o mais o Senhor fará. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há uma palavra sobre você e Deus a fará cumprir. Amém? Se coloque de